Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? Nós paramos no livro de produção de texto na página 148, ok? Então vamos lá. Só um minutinho, tá? Nós vamos ver lá na página 148 um anúncio de uma propaganda, tá? Mas esse anúncio é feito de uma forma diferente. E já lá no enunciado, pede que a gente preste atenção no emprego da pontuação, tá? Então vamos lá, ó. Vai aparecer aí na apresentação para vocês. Isso aí, agora apareceu direitinho. Então vamos lá, ó. Esse anúncio, ele tá lá na página 148, tá? E tá falando assim, ó. Deixa eu dar mais um que eu quero que a gente preste atenção no anúncio, tá? Olha só. Esse anúncio é assim mesmo, com uma série de pontos, um atrás do outro. Porque é para lembrar a você que hoje é dia de homenagear o motorista de ônibus, tá? Então, essa aqui é uma homenagem ao motorista de ônibus, né? Então a gente percebe a repetição do ponto final, né? E quando a gente estuda, a gente aprende que o ponto final é uma pausa maior. Então essas pausas representadas no texto é uma comparação às pausas que o motorista faz ao parar o ônibus, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Um minutinho. Que pontuação foi empregada de forma expressiva nesse anúncio? Como nós vimos, o ponto final. De efeito, o emprego dessa pontuação causou ao texto uma sequência de interrupções, tá? Ou uma sequência de paradas. O anúncio foi produzido para o Dia do Motorista de ônibus. Qual é a relação entre essa comemoração e a pontuação empregada? Então vamos lá. Como eu disse, o ponto final, ele interrompe o texto, ele força uma parada, assim como os motoristas que têm que parar em cada ponto de ônibus, né? A gente viu que até lendo a gente tem que ter uma certa paciência. Imagina um motorista de ônibus, né, tendo que parar a cada ponto, tá bom?
O uso constante da pontuação no anúncio dificultou a compreensão do texto? Comente. Então, a gente viu que não dificultar a compreensão, não, a mensagem é passada. No entanto, o que ficou ruim para o leitor é a leitura, que ela não foi fluida, tá? Ela foi pausada, mas como a gente viu, foi de forma intencional para contribuir com o sentido pretendido, tá bom? Agora aqui, ó, subjetividade e objetividade. Vamos lá. Subjetivo é qualidade de subjetivo, particular, relativo ou próprio do indivíduo, ponto de vista da própria pessoa, seus sentimentos ou preferências. Então, o que a gente vai ver? Que algumas manchetes são escritas de formas objetivas e outras de formas subjetivas, tá? Ou seja, quando o jornalista ele consegue passar a sua própria opinião, seus sentimentos, as suas sensações, tá bom? Governo Trump enterra programa de Michelle Obama contra obesidade infantil. Governo Trump flexibiliza algumas regras da Era Obama sobre merenda escolar, tá? Então a gente vai ver aqui duas manchetes. Uma foi de forma objetiva e a outra foi de forma mais subjetiva. Se quiser dar uma pausa e se vocês quiserem dar uma pausa, tá, para fazer o exercício. Então vamos lá, ó. Que formas verbais são utilizadas nas manchetes? Ou seja, para descrever a ação noticiada. Qual é o verbo dessa manchete? Então, na manchete A, o verbo é enterra e na manchete B, flexibiliza, tá? O que a escolha de palavras, né, dessas palavras permite concluir sobre o que foi noticiado em cada uma das manchetes. Então, vamos lá, ó. Na manchete A, é sugerido ao leitor que o programa deixou de existir, pois foi utilizada uma forma verbal com sentido radical, tá? Para descrever a ação. Na B, a manchete optou por utilizar uma forma verbal amena, dando a entender que ocorreram algumas mudanças, tá? Então, na A, foi uma forma mais radical para indicar a ação, e na B foi uma forma mais amena. Letra C. Qual das formas verbais utilizadas sugere uma postura mais crítica em relação à atitude do governo? Então, a forma verbal enterra. Por quê? Porque insinua o fim do programa, diferente de flexibiliza, que apenas sugere mudanças. Vamos ver aqui mais um esclarecimento. Com o propósito de uma notícia, como o propósito de uma notícia é relatar um fato cotidiano, ela deveria ser neutra e objetiva, relatando os fatos de modo imparcial. Entretanto, na prática, algumas escolhas do jornalista, ao produzi-la, podem revelar seu posicionamento em relação ao que está sendo noticiado. Quando isso ocorre, dizemos que há traços de subjetividade na informação. Ele passa a sua própria impressão, os seus sentimentos, o seu posicionamento crítico, tá? A escolha das palavras caracteriza a subjetividade, pois denominar uma aglomeração de pessoas de bando, por exemplo, é diferente de se referir a ela como grupo. A ordem e a hierarquia, desculpa, a ordem e a hierarquização dos fatos também revelam subjetividade, pois o autor relata primeiro adquiri-lo
primeiro aquilo que considera mais importante. Além disso, o próprio fato de escolher quais elementos serão ou não transmitidos na notícia revela o seu posicionamento, a sua posição, tá? A supressão ou inserção de alguma informação no texto geralmente depende de quais fatos o autor considera mais conveniente e qual imagem da situação ele quer transmitir ao leitor, ok? Então vamos dar continuidade. Vamos lá. Página 150. Veja a seguir como dois veículos distintos noticiam o mesmo fato, tá? Lá na página 150, ó. Homem que um dia disse que seria absolvido pela história, morreu 10h29 de sexta-feira, horário de Havana, 1h29 de sábado em Brasília. Em Havana, como uma das figuras mais emblemáticas do último século, responsável pela morte de milhares de pessoas em julgamentos sumários, pela fuga de milhões para o exterior e pela penúria dos que permaneceram no país. Fidel Castro saiu da linha da frente da política cubana ao transferir a presidência para o irmão Raul, em 2006, mas permaneceu assombrando o povo e preservando sua tenebrosa herança. Outra notícia, tá? O ex-presidente líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, morreu aos 90 anos de idade, confirmou na madrugada de hoje seu irmão e sucessor, Raul Castro. Fidel Castro foi o herói histórico da esquerda moderna, homem que mais desafiou os Estados Unidos. Mas, na opinião de líderes de centro-direita, Fidel era um ditador sanguinário e o culpado por isolar a ilha de Cuba por quase 60 anos de todo o mundo, tá? Como nós vimos, essas duas notícias informam a morte do Fidel Castro, tá? Entretanto, cada um do texto descreve esta morte de forma distinta, tá? Como cada notícia se refere a ele. Na primeira notícia, ele é visto como um ditador, né? Responsável por mortes, por fugas do país e pela pobreza de Cuba. Na letra B, ele já é visto como um líder, como um revolucionário, tá? Mostrando quanto ele era uma figura pública controversa, tá? Porque primeiro ele é visto como um herói, tá? E na mesma notícia, na B, ele é visto pelo pessoal do centro-direita como um ditador sanguinário. Bom, vamos aqui, ó, a página 151, tá? Em sua opinião, qual das notícias informa o fato de maneira mais objetiva? Justifique a sua resposta. Até pelo uso das palavras, pela escolha das palavras, a que é mais objetiva é a B, tá? Ela é mais específica quanto à morte, como ele era visto e ponto, tá? Lá na letra A já fala, já tem algumas opiniões, adjetivos como tenebrosa, caracterizando herança. Bom, leia com atenção as notícias abaixo. Que título você daria para cada uma delas? Selma Turci é a médica e cientista especialista em epidemiologia das doenças infecciosas. Em 2016, foi incluída na lista dos 10 cientistas mais importantes do ano na revista Nature. Então, eu tenho aí a notícia, né? A pesquisadora, líder das pesquisas que comprovaram a relação entre o vírus Zika e a microcefalia, foi escolhida como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time.
A seleção foi divulgada nesta quinta-feira e traz personalidades como o presidente americano, Donald Trump, e o Papa Francisco. Além de Celina, outro brasileiro que aparece na lista é o Neymar. Então, essa médica ela é uma especialista e ela foi muito importante, porque ela foi uma das primeiras a associar a doença, né, a zika, chikungunya, com a questão da microcefalia. Ela observou que as grávidas que tinham essa doença acabavam tendo um bebê com microcefalia, tá? Então, eu vou dar o título original e vocês podem fazer um outro. Brasileira que provou relação entre zika e microcefalia está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, tá? Essa é a manchete original. E na B, vai falar do Neymar, tá? Neymar não está sozinho na lista da revista americana Time, como as 100 pessoas mais influentes do mundo. Além do craque do Barcelona, a lista conta com outra brasileira citada na edição de 2017, a cientista Celina Torres, tá? Título original. Além de Neymar, a lista dos mais influentes do mundo tem brasileira. Conheça, tá? Então vamos lá. Tem um elemento de destaque em cada uma da notícia. Na letra A, na notícia A, é a Celina, a cientista, tá? E na B é o Neymar, bom? Então a gente vê uma certa hierarquia na forma como foi apresentada a notícia, tá? Então vamos encerrar por aqui. Eu vou deixar como sugestão de atividade a página 100 e agora a gente vai andar um pouquinho, tá? A leitura da página 157, ok? Eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula.